Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Seu tio vai fazer agora para vocês um resumo do que vai cair na prova do dia 23 de setembro. A gente tem a nossa provinha agora de literatura e texto e de redação. E o que vai cair mesmo? O seu tio sempre gosta de dizer antes, né? Dicas para a prova. E o que eu vou pedir para vocês, na verdade, é assistam às videoaulas e a partir das videoaulas respondam as questões para o seu tio. Não há grandes problemas, porque eu vou antecipar, né, a prova, vocês vão receber antes para vocês produzirem com tranquilidade, bem bacaninha para mim. Mas vamos ver o que é mesmo que vai cair? Pequenos. Nós vimos agora nesse terceiro bimestre, desde o pré-modernismo até o primeiro momento modernista brasileiro. E lá no pré-modernismo, a gente viu que era uma passagem do século XIX para o XX, e no XX carregando, né, características da literatura do XIX. Então nós temos muito positivismo, nós temos muito determinismo influenciando ainda a literatura brasileira, mas naquele início de século, 1902 até 1922, falando-se muito dos regionalismos brasileiros, né? O Euclides da Cunha com os Sertões, o Lima Barreto com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Monteiro Lobato com Urupês, Cidades Mortas e Negrinha, são 3 livros de conto, e também o Eu, do Augusto dos Anjos, o único poeta do pré-modernismo. Vocês não podem deixar de saber também que no final do 19, começo do 20, lá na Europa, aparecem as vanguardas artísticas europeias. Nós trabalhamos, né, com cuidado, tranquilamente, vendo todas elas. E as principais que caem nos vestibulares. O dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, o futurismo e o expressionismo. Né? Nós vimos com calma, vimos como são as características de cada uma dessas vanguardas artísticas europeias que começam na pintura e depois vão entrar em toda a literatura. A gente já vai ver isso lá no primeiro momento modernista brasileiro, usando, né, engolindo, devorando as características vantajosas da Europa quando trazia para nós as vanguardas artísticas e a gente fazendo uma mistura com mitos, folclores e lendas do Brasil no movimento antropófago do Oswald de Andrade, né, que a gente vai aprender. Pequenininhos, depois de vistas as vanguardas, a gente tem que ver o modernismo em si. Só que o modernismo ele demora um pouquinho para começar no Brasil, porque a gente fica, né, no pré-modernismo de 1902 a 1922, mas em Portugal não. Em Portugal eles já entraram adentro para falar sobre o novo modo de se escrever no mundo ocidental, trazendo à tona o grande, fantástico e maravilhoso poeta Fernando Pessoa. E a gente aprendeu que em 1915 já havia o modernismo em Portugal, quando eles lançam o Fernando Pessoa, o Almada Negreiros e o Mário de Sá Carneiro, principalmente, uma revista chamada Revista Orfeu. Então o modernismo português começa oficialmente em 1915 com o lançamento da revista Orfeu. Depois a gente viu com cuidado a obra do Fernando Pessoa. E a gente percebeu que ele tem características muito próprias, né? Muito próprias do homem do século XX, um homem modernista. E o Fernando Pessoa está mais atual do que nunca. E a gente viu que o Cavalheiro tem uma poesia chamada poesia ortônima, que é a poesia dele mesmo, né? Então ele considerava que havia outros em si, como poeta. E na poesia ortônima nós vimos os 3 M, as características próprias do Fernando Pessoa, ele mesmo, que são a musicalidade, o misticismo, a metalinguagem e a maravilha do livro Mensagem que ele escreveu contando a história do povo de Portugal, mas muito mais pela alma do que propriamente pelos seus feitos das navegações e do poderio armamentista de Portugal. E vimos que o Pessoa não se contentava com a poesia criada por apenas um poeta, por um ponto de vista só, porque ele achava que o homem moderno ele tinha outros pontos de vista. Então ele cria a poesia heteronímica e cria os heterônimos, e os principais deles e as características nós vimos também nessas aulas que caem na prova de vocês agora do dia 23. Nós vamos ter o Álvaro de Campos, considerado um poeta futurista, nós vamos ter o Alberto Caeiro, considerado um poeta da natureza, e nós vamos ter o Ricardo Reis, considerado um poeta neoclássico. Grande e maravilhosa poesia do Fernando Pessoa e de seus heterônimos. São muitos mais heterônimos, né? Mas os que são cobrados nos vestibulares
são basicamente esses três: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, sem contar a poesia ortônima. Tá bom? Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre o que cai na prova. Beijo, até a próxima aula.